Fala galera da torcida tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você e deixar você informado sobre as notícias do São Paulo. Notícias desta quarta-feira, o São Paulo que venceu o jogo pelo Sub-20, nós vamos conferir a vitória do São Paulo sobre o Grêmio Osasco. Informações também do treino do Rogério Ceni que se prepara para enfrentar os dois jogos fora contra Avaí e Coritiba respectivamente. O São Paulo tem 2 jogos fora de casa e precisa voltar com pelo menos 4 pontos nesta conta dos 6 disputados. Informações também sobre o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares falou sobre a contratação de um novo goleiro e nós vamos conferir o que foi falado pelo Júlio Casares pela apuração do jornalista esportivo Jorge Nicola. Informações também a respeito do São Paulo que cai de rendimento no segundo tempo. Por que será que isso está acontecendo no tricolor? Eu vou deixar aqui a minha opinião e eu acredito que você vai concordar. Por isso, fica comigo até o final do vídeo para acompanhar todas as informações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também deixa o seu like para fortalecer aqui o canal do Turbina Tricolor. Meu agradecimento pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de tempo e nós vamos conferir as informações do Tricolor nesta quinta-feira, informações importantes sobre o São Paulo que faz o seu penúltimo treino no CT da Barra Funda e o São Paulo que vai para Florianópolis na sexta-feira. Nós vamos conferir as informações sobre a escalação do Rogério Ceni e também este São Paulo que nós podemos falar, né, o time titular ou um São Paulo que vai mudar algumas peças, um São Paulo alternativo. Escalação do São Paulo, Ceni, né, comanda o treino e vai ter que fazer mudanças no time. Rafinha, que é o comandante da lateral direita nesse time do Brasileirão, não estará à disposição devido à suspensão. Igor Gomes, o queridinho do Rogério Ceni, que tem titularidade absoluta, também não estará disponível para o jogo devido à suspensão por conta da expulsão. E também os lesionados, Andrés Colorado, Nicão e também o Gabriel Sara. As informações do OneFootball, o São Paulo que fez o penúltimo treino, fez 2 atividades de treino, né? A primeira, o Rogério preparou um circuito ali para os jogadores que tinha um trabalho de deslocamento, cruzamentos e finalizações. Depois, a segunda atividade do treino desta quinta-feira, o técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em 2 equipes e fez um coletivo para que houvesse ajuste tático e de posicionamento defensivo. Na última parte do treino, parte dos jogadores ficaram trabalhando a parte de posicionamento defensivo e ajuste tático das linhas de marcação e outra parte do grupo estava treinando finalizações, cruzamentos, passe, chute a gol, né? Mais uma vez de finalização aí, o São Paulo treinando bastante essa parte, né? Finalização, movimentação e também essa parte de passes e cruzamentos. As informações do treino do São Paulo, o São Paulo volta a treinar na sexta-feira pela manhã, depois segue para Florianópolis para enfrentar o Avaí, o jogo na ressacada. Informação sobre o rendimento do São Paulo que acaba caindo no segundo tempo, né? Então, conforme as pesquisas do SPFC, dados estatísticas, o São Paulo tem uma queda de rendimento muito grande no segundo tempo e nós vamos trazer aqui uma possível teoria por que isso acontece, né? Então, SPFC Estatística teve aí via Twitter, né, uma postagem que fala o seguinte, que nos últimos 3 jogos do São Paulo, o primeiro tempo do São Paulo é muito melhor que o segundo. Isso a gente concorda, né? O São Paulo sai ganhando e depois toma um empate ou até mesmo toma uma virada, o que já aconteceu. Esse time do Rogério Ceni é melhor no primeiro tempo, porque além de ser um time melhor escalado no primeiro tempo, também tem a questão da atenção e do físico dos jogadores. O Rogério Ceni tem mudado no intervalo e isso tem prejudicado o São Paulo. Foi assim contra o Corinthians na Arena Itaquera e depois foi assim também com o São Paulo contra o Ceará no Morumbi. O São Paulo ganhava o jogo, foi feita alteração e aí caiu o rendimento. No primeiro tempo, o São Paulo tem gols pró 3 contra 1 do segundo tempo, gols contra. O São Paulo tem 1 no primeiro tempo contra 2 do segundo tempo, toma um gol a mais. Posse de bola no primeiro tempo são 60%, no segundo tempo cai para 52%. Chutes, no geral, o São Paulo faz cerca de 7,3 no primeiro tempo, uma média, e no segundo faz 4,7.
É uma média aí bem menor, né? Chutes cedidos que o São Paulo toma são 2 chutes em média no primeiro tempo, no segundo tempo são 6,7. Então sobe 3 vezes mais, né, no segundo tempo. São Paulo é muito mais agredido no segundo tempo. Chances claras de gol. O São Paulo tem 2,0 no primeiro tempo, né, 2 chances aí, e no segundo tempo o São Paulo tem nenhuma chance clara de gol. É a média, né? Então aí muitas questões a se pensar. Chances claras concedidas ao adversário. No primeiro tempo, o São Paulo sofre 0,3 contra 1 para o segundo tempo. Então tem uma chance maior no segundo tempo do São Paulo tomar uma virada e também tomar gol. É o que tem acontecido. Foi assim com o Corinthians e foi assim com o Ceará nos últimos 2 jogos. Nos últimos 3 jogos, esta é a avaliação de comparação do SPFC Estatísticas pela via da rede Twitter. Então as informações que o São Paulo cai de rendimento no segundo tempo. Isso deve por conta das mudanças que o Rogério Ceni faz. Então o time que entra em campo entra muito mais ligado, entra com muito mais atenção e é um time que tem sido melhor, né? Então se você pegar o último jogo, o São Paulo tinha o André Anderson, estava atuando bem, aí depois o Éder entra no lugar. Não vai dar para fazer a mesma coisa. O Éder não vai conseguir render o mesmo, né, que o André Anderson estava rendendo. Foi assim também com o Luciano. O Luciano acabou saindo lá no jogo contra o Corinthians. O Éder entrou, também não conseguiu render o mesmo que o Luciano. E vários outros jogadores já aconteceu isso, né? Nas laterais, principalmente, né? O Éder é no ataque, mas nas laterais tem ali a saída do Rafinha para a entrada do Igor Vinícius, do Reinaldo com o Wellington. E os volantes, né? O Patrick às vezes não consegue render a mesma coisa que o Nestor, que é um jogador mais leve, mais rápido, que tem mais profundidade, um passe melhor. Então isso vai variar muito, mas a responsabilidade para corrigir essa falta de rendimento no segundo tempo é do Rogério Ceni. Precisa manter um time equilibrado no primeiro tempo e um time equilibrado no segundo tempo. Não pode ser 8 ou 80. O São Paulo que joga bem o primeiro tempo e mal o segundo, né? Não pode morrer o time no segundo tempo, porque senão vai tomar um empate e pode acontecer também a virada. O São Paulo já foi prejudicado várias vezes assim, né? Tomando gols no final do jogo. Foi assim contra o Palmeiras no jogo de Libertadores do ano passado e também no Paulista desse ano, o São Paulo tomando um golzinho que deixa o adversário vivo para o segundo jogo. Então o São Paulo tem que tomar cuidado com isso, principalmente agora nos jogos decisivos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que agora são os mata-matas. Perdeu, praticamente está fora, né? Diferente do que acontece no Brasileiro. São Paulo responde, né? O São Paulo, o presidente do São Paulo responde à questão do contrato do goleiro, né? Da contratação do goleiro do Fluminense, né? E o Júlio Casares deu uma entrevista falando a respeito disso e eu quero aqui abrir aspas para o Júlio Casares, né? Então, o que é que disse o presidente do São Paulo? Abre aspas. Mandei a pergunta para o presidente Júlio Casares questionando se o negócio estaria quente. Qual o negócio? O negócio com o goleiro do Fluminense. Em resposta, Júlio Casares afirmou o seguinte, né? Vamos aqui abrir aspas. Que o São Paulo não fez nenhuma proposta pelo Marcos Felipe. Então não há nenhuma conversa com o Marcos Felipe. Essa questão também já foi descartada pelo Belmonte na live do Arnaldo Tironi, né? E eu estou trazendo aqui para vocês para ter uma noção aqui e confirmar que não tem negociação com o Marcos Felipe. Por quê? Porque o São Paulo espera agora renovar o contrato com o Thiago Couto, que é o segundo goleiro do São Paulo, para depois pensar em buscar um outro goleiro. Então até o momento o Jandrei é o titular, o Thiago Couto é o segundo goleiro e tem o Yang, que subiu da categoria de base, que é o terceiro goleiro no momento do São Paulo. O São Paulo ainda tem o Lucas Perry, que está emprestado e tem pretensões de times da Série A. Atlético Paranaense, Coritiba e RB Bragantino estão interessados no Lucas Perry. Quanto ao Marcos Felipe, o presidente do São Paulo garante que só vai atrás de goleiro depois que fechar o contrato, a renovação de contrato com o Thiago Couto. Então não há nenhuma possibilidade dele vir agora para o São Paulo.
A questão do São Paulo é: renova com o Thiago Couto e depois vai buscar um goleiro no mercado para ser titular absoluto. Foi a apuração do Jorge Nicola com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. Esta informação está no OneFootball. Informações da categoria de base do Sub-20 do São Paulo. Sub-20 que venceu o Grêmio Osasco, uma reação do time do Alex, que venceu fora de casa o jogo por 3-2. O São Paulo mais uma vez conseguindo uma boa vitória. Os gols que foram marcados pelo João Adriano, pelo Neil Everton e o Luiz Felipe, né? Nome esquisito aqui do garoto, mas é isso daí. Neil Everton, Luiz Felipe e João Adriano fizeram os gols do São Paulo. A vitória por 3-2 no estádio José Liberati. O São Paulo venceu o Grêmio Osasco e agora soma a primeira colocação do Grupo 11 com 11 pontos, né? Agora o São Paulo visita o Flamengo no Rio de Janeiro. O jogo que acontece no sábado, que marca aí o confronto de estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20. Essas são as informações do São Paulo Futebol Clube. Eu trago mais informações ainda nesta sexta-feira para falar do último treino antes do São Paulo viajar para Florianópolis para enfrentar o Avaí, depois o Curitiba. São 6 pontos que o São Paulo tem em busca da primeira vitória em casa. O São Paulo vai visitar o Avaí. A provável escalação do Rogério Ceni deve ter o Jandrei, Igor Vinícius, o Diego Costa, o Arboleda não está, Diego Costa e Léo na zaga, na lateral esquerda o Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick ou André Anderson, na frente Luciano e Caleri. O provável time do São Paulo, que deve jogar no 4-1-3-2 ou no 4-4-2, que é o que o Rogério Ceni tem utilizado, as formações, o sistema de jogo que ele tem utilizado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Este foi um boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. Meu agradecimento pela sua presença aqui. Deixa o seu like aí e fortalece o canal. Um forte abraço mais uma vez. O São Paulo Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Valeu!